A tragédia de Santa Maria. Capítulo 3, parte B. O crime. Trêmula, as feições decompostas pelo terror que suas faculdades gradativamente se apossava, ouviu efetivamente que Bento, José e Esmeralda discutiam os acontecimentos decorrentes no próprio quarto de dormir, certos de que ali poderiam fazê-los sem serem surpreendidos e descuidosos de verificar se, além do reposteiro, a porta que do quarto deitava para a alcova fronteiriça, a giratória, estaria realmente fechada. Sim, logicamente não existem dúvidas de que Severina e Ana Maria me intrigam com teu pai desde antes dos nossos responsais. Despeitada ante a nossa felicidade e por compreenderem que me fizera incompreensível as insinuações para desposar Ana, porque era a ti que eu amava? E quando nada mais existe para tentar a fim de desgostar-nos, maldosamente incompatibilizam-me com ele, criando essa infame rede de calúnias anônimas, enquanto permanecem hipocritamente, serenas e humildes no seu posto, a todos fazendo crer que compartilham da nossa revolta. Comentava Bentinho colérico, no momento em que a alucinada mulher se postou para ouvir, enquanto ele próprio ultimava a toilette, auxiliado pela esposa. Cassiano, em lágrimas, continuou, expôs-me quanto descobriu, e eu, depois de criteriosamente ponderar, concluo que realmente todas as possibilidades dessa feia trama partiram delas. Será necessário investigar os fatos com habilidade e minúcias, porque no momento em que puder acusá-las de mandatárias ou mesmo executoras do desprezível atentado, proteste o comendador ou deixe de protestar. Reproves tu ou não reproves, moverei um processo contra ambas e metê-las-ei na cadeia. De qualquer forma, porquanto não me escassearão recursos para tanto. Encontro-me numa pista assaz esclarecedora. Fábio Saboia. Como sabes, é adversário vil, homem sem honra, dado a calúnias e insultos pelas colunas dos jornais e ao uso de cartas anônimas. Presentemente, é o namorado de Ana, e não ignoro que se entendem frequentemente a sós, coadjuvados pelas negras de Severina, sob a tolerância desta própria e as ocultas do comendador. Sou acusado por teu pai da infâmia de escrever insultos anônimos contra ti mesma. Como se a demência lhe houvesse cercado a faculdade de raciocinar nestes últimos tempos. Hoje, após o júri, regressarei prestamente a fim de entender-me com ele sobre o assunto. Teu pai precisará ouvir de mim ou de ti o nome dos verdadeiros caluniadores, os quais posso garantir que são Severina, Ana e Fábio. Acaso enlouqueceste, meu amor? Observou a senhora ainda uma vez conciliadora. Não podes acusar minha madrasta sem que obtenhas provas muito concretas. E isso será dificílimo no caso em apreço. Meu pai repeliria a acusação. No momento, replicou o moço, advogado excitado, não a acusarei formalmente. Comunicar-lhe-ei apenas as minhas suspeitas, induzindo-o, como advogado que sou, a observar e inquirir Severina, sem que ela própria de nada suspeite. Ele mesmo, portanto, assim procedendo, desvendará o enigma que tanto vem irritando e amargurando. Refletiste, querido Bentinho, nas desagradáveis ocorrências que acarretaria semelhante atitude de tua parte? Quantos dissabores, talvez mesmo desditas, adviriam para meu pobre pai? Ah, então acharás preferível que teu marido continue infamado pelas mais torpes suspeitas que o cérebro de teu pai poderiam engendrar,
o qual de tudo me vem acusando por insinuações dessas duas relapsas mulheres, até mesmo de vilipendiar tua própria honra pessoal com artigos pelos jornais alusivos ao caso, como sucedeu ainda ontem em cartas anônimas? Sim, concordes tu ou não concordes, entender-me-ei com ele hoje à tarde. Teu pai não ignora quão inferior é o caráter da mulher a quem se uniu em matrimônio. Muitas vezes se queixou do arrependimento de havê-la trazido do Recife. Engana-te, isso passou. No momento meu pai ama e respeita aquela a quem deu seu próprio nome. E no intuito de serenar o esposo, demovendo-o do intento, a fim de ganhar tempo e evitar de qualquer forma a cena que presumia desagradável e violenta entre os dois homens, que tão caros lhe eram ao coração, acrescentou, sem que todavia nutrisse intenções de cumprir o que prometia. Deixa a meu cuidado a espinhosa missão de tudo relatar a meu pai. Incumbir-me-ei de esclarecê-lo, chamando-lhe a atenção para o que descobrimos. Falo-ei interrogar Severina habilmente, e eu mesma contornarei Ana a ver se contradiz. Sabes que meu pai me ama demasiadamente e não se revoltará contra mim. Com maior facilidade me acreditará do que a ti. Ele beijou-a carinhosamente, risonho, e, enlaçando-a, encaminharam-se ambos para a sala de estar. A porta de saída para o alpendre do varandim, porém, da qual Bentinho se servia todas as manhãs, reiniciaram a conversação. Sobre o divã, o pequeno Antônio Miguel, febril, semi-oculto entre os cobertores e almofadas, presenciava os fatos em silêncio, despercebido de todos. Do seu posto de espreita na alcova escura e esquecida, Severina tudo ouvira entre crispações de terror e suores gelados de inconcebível angústia. Sinistro trabalho mental de premeditação para executar de qualquer ato que evitasse a Barbedo conhecimento da sua infâmia. Agora que ele se dispusera a todas as concessões a seu respeito, parecendo até mesmo amá-la como jamais o fizera, bem assim as represálias de Sousa Gonçalves e, consequentemente, a sua e a desgraça da filha, pois presumia que seriam até mesmo repudiadas por aquele a quem ela própria queria acima de tudo. Avolumou-se em seu cérebro desde muito intoxicado por irradiações obsessoras. Em rápido momento, ela sentiu o coração precipitado em ritmo violento, o corpo sacudido por arrepios penosos e insopitáveis, as mãos enregeladas e suarentas, crispadas como por ação nervosa incontrolável. Enquanto a garganta em fogo, a língua seca, os olhos fora das órbitas, como tolhidos para a visão das coisas que a cercavam, apenas lhe apresentavam as faculdades inteligentes um único quadro resolutivo. Esmeralda a debater-se em agonia, e Bentinho acusado de uxoricídio. Seria certamente ingênua a resolução tomada entre as excitações de uma semidemência, mas ingênuas serão todas as resoluções maléficas, obsessoras ou não, que somente ao entendimento, assim influenciado, parecerão lógicas. Não obstante, quantas vezes a sociedade se deparam fatos análogos a estes, fato que só mais tarde, analisados judiciosa e logicamente, ressaltam então a sua verdadeira posição ao entendimento mais modesto. Nessa pressão mental sinistra e inconsequente, ordenou ela rapidamente à filha e Ana Maria notou-lhe a voz rouca, alterada, hiperemocionada. Observa onde se acha teu padrinho. A jovem deu uma volta sutilmente pelo varandim, o que quer dizer que o fez exteriormente. Espreitou como pôde e voltou assustadiça.
Ainda se encontra na farmácia com Juvencio. Entre mentes das sacadas desta dependência, Barbedo observava o casal de esposos, sem contudo ouvir-lhe a discussão, em virtude de a distância somente permitir a captação de uma que outra palavra solta. Viu então, intrigado e apreensivo, que o genro exibia à esposa uma folha de papel, e com ardor e veemência dizia esta, entre outras palavras, impossíveis de compreender. Dependerá apenas da tua assinatura. Exijo tua consideração por mim que o assines. Herança, fortuna, não poderemos viver assim. Enquanto seus ouvidos também chegavam as vozes da jovem, retrucando como que agastada. Jamais cometerei semelhante ação contra meu pai. Não exijas, querido. Matá-lo-ia de desgosto. Percebendo que o comendador se absorvia com algo passado no exterior, o farmacêutico acercou-se e, indiscreto, entrou igualmente a observar o casal, que se diria agitado, ouvindo, portanto, as mesmas expressões. Eis, porém, que Esmeralda arrebata rudemente a folha de papel das mãos do marido, amarrotando-a entre os dedos. No entanto, compreendendo seguidamente que é observada pelo pai e o seu farmacêutico, e em virtude de se encontrar ainda em desalinho, porquanto não se cuidara de se preparar devidamente para deixar os aposentos, afasta-se para o interior da sala, no que é vivamente seguida pelo marido. Já no recinto desta, ambos riem como duas crianças travessas, travando luta amistosa para a posse do referido papel. Bentinho querendo reavê-lo, Esmeralda a desejar destruí-lo. Não se acham, portanto, absolutamente agastados um com o outro. Discutem ao sabor de expressões que denotam o amor imenso que lhe unifica a vida e os corações. Em dado momento, já fatigada a moça, abraça-se ao marido e diz corada e sorridente: queimemos este ingrato documento, fruto dos teus despeitos pelas cãs de meu pai querido. Achas então que consentirei em fazê-lo? Sofrer tanto? Não se trata de desrespeito, minha querida, retrucou bondoso, mas de comprovar a minha dignidade ofendida, demonstrando ao comendador que não foi sugestionado pelos teus haveres que te desposei, mas impelido por um nobre sentimento do coração. Revoltam-me e irritam-me as insinuações de teu pai a tal respeito, e levando-te a renunciar irrevogavelmente a sua herança, desejo provar-lhe que possuo bastante orgulho e valor para proporcionar-te bem-estar idêntico ao que desfrutas sob seu teto. Concorda, Esmeralda, e assina por amor de mim a declaração que aí tens. Muito bem. E matá-lo-íamos de desgosto, não é assim? Não pensemos jamais em tal. Vai defender antes o teu cliente, que já se faz tarde. Tem o melhor alvitre para todos nós. Partiremos ainda esta semana para a capital. Lá passaremos a residir como sempre desejaste. Nosso querido filhinho virá ao mundo na chácara da Tijuca, onde nasceste, sem que haja necessidade de ofender meu pai e com ele nos malquistarmos. Tão generoso ha sido sempre para conosco. Esqueçamos Santa Maria e os dissabores que nos ha causado. Ouvindo ainda uma vez, curvou-se, pois Esmeralda vencia sempre. Uma onda de ternura infinita envolveu-lhe o ser, a lembrança do entezinho bem-amado por ela evocado em momento tão preciso, e ao qual entreviu nas irradiações do próprio coração, estendendo-lhe gentilmente os bracinhos para refugiar-se em seu peito. Tomou nos braços a esposa, osculou-a com doçura e bondade, enquanto respondeu: Tens razão, minha querida, queimemos este infeliz documento. Encontravam-se entregues a esse delicado serviço, quando 8 pancadas soaram no velho relógio da fazenda.
Céus! Exclamou alarmado o advogado. O júri sofrerá alterações sob minha responsabilidade. Tenho uma légua a vencer ainda. Adeus, minha querida. Voltarei a tempo de conduzir-te ao chalé. Beijou-a à pressa e saiu desabaladamente, descendo os degraus do alpendre em correria significativa. Travesso e bem-humorado, como sempre, assim se dirigindo para o porão de saída onde o pajem o esperava com o cavalo preferido e a indispensável bagagem. Semi-oculta pelos reposteiros da janela, Esmeralda viu-o partir engalopada louca, coisa muito do seu agrado desde a juventude, e sorrindo a adorada imagem que se distanciava pela estrada fora, murmurou a si mesma enternecida. Travesso como qualquer menino, mas nobre e respeitável como um perfeito cavalheiro que sempre foi. De seu posto de observação, porém, Barbedo e seu funcionário viram-no partir desabridamente, sem, contudo, distinguirem Esmeralda, que não mais descera ao alpendre, acompanhando o marido até o portão, como habitualmente fazia, em virtude do desalinho em que ainda se encontrava, sabendo-se observada. Como foge, notificou o comendador com azedume e hostilidade incontida. Dir-se-ia perseguido por fantasmas. Estará com pressa, defenderá uma causa ainda esta manhã. Sim, perdeu tempo em estar a discutir com minha pobre filha, conforme se vem tornando hábito. O farmacêutico limitou-se a sorrir, apresentando-lhe o frasco do medicamento a ser usado. Afastaram-se ambos vagarosamente, conversando sobre assuntos muito interessantes um e outro, parando de instante a instante para uma exposição mais circunstanciada. E assim desceram a escadaria interna. Chegando ao início da galeria já descrita, a qual, da parte do fundo do edifício, começava a dividir os aposentos do centro dos do norte. Barbedo parou, agradeceu ao funcionário e, avistando Severina ao alpendre, serenamente tecendo seu crochê, como lhe era habitual, ao passo que Ana lhe destrançava os cabelos a fim de penteá-los, como fazia todas as manhãs, encaminhou-se para elas e interrogou afetuoso, enquanto a enteada o cumprimentou, osculando-lhe a destra e dando-lhe a face a beijar. Viram se minha filha saiu para o banho? Muito naturalmente, a pernambucana respondeu sem erguer os olhos do trabalho. Não havia ainda hoje. Deve estar chorando por aí. Eles discutiram a manhã toda. Ouviam-se daqui os alaridos. Com efeito, ouvi que discutiam, murmurou o infeliz pai entre magoado suspiro, encaminhando-se para os aposentos da filha e chamando-a carinhosamente pelo nome. Entre mentes, alguns minutos antes, vendo partir o marido, Esmeralda retirara-se para o quarto de dormir, no intuito de passar de vestir e preparar-se a fim de sair e providenciar uma escrava para os seus serviços, em virtude da ausência de Maria Rosa e Joanita. Cantarolando satisfeita, entrou despreocupadamente em seu aposento. Porém, subitamente deteve-se surpreendida com um pequeno grito de susto. Severina Soares, de pé à porta da alcova, empunhando uma toalha em seguida de Ana Maria, fitava-a com os olhos dilatados e chamejantes, de perfeita alucinada, e feições transtornadas, tal se raios de ódio fulminante se despejassem do seu interior, envolvendo-a em rede sinistra de malefícios. A desgraçada jovem compreendeu que suas confidências com o marido haviam sido surpreendidas, e célere pressentiu que algo terrível se passaria, pois o terror de que se sentiu subitamente invadir tolheu-lhe a clareza do raciocínio, as forças de ação, a vontade de reagir contra o torpor que a acometia, para somente adverti-la de que se encontrava à beira de um incomensurável abismo. Certamente teria tido tempo de voltar atrás se a necessária presença de espírito não a desamparasse no instante preciso. De fugir para local menos deserto, procurando refúgio nos braços protetores do pai. Mas a mente paralisada por vigorosa pressão magnética obsessora
negou-lhe a ação para o feito salvador. Ela não se lembrou de que devia ou poderia fugir. Portou-se como a indefesa vizinha hipnotizada pela serpente esmagadora. Trêmula, lívida, certa de que a madrasta estivera à espreita, sentindo porejar da epiderme o suor gelado de súbito mal-estar, como que pré-agônico, ela apenas pôde recordar a advertência de Maria Rosa na véspera. Severina é capaz de tudo. Ela matou o pai custódio. E foi a voz incerta, reunindo forças morais que lhe restavam naquele supremo instante, que interrogou como um murmúrio: que pretende, Severina? Tu não dirás a teu pai, desgraçada, maldita usurpadora. Oh, bem merecias que eu lhe dissesse, mas eu... Não pôde concluir. Severina e sua filha se arrojaram sobre ela com violência demoníaca. Em instante rápido, qual o fulgor do corisco, a pernambucana enlaça-lhe o pescoço com a toalha de que se apossara e aperta vigorosamente, enquanto um grito rouco de Esmeralda é contido por Ana, que auxilia a mãe, e a vítima vacila caindo sobre os joelhos, presa de convulsões horríveis, debatendo-se em aterrada agonia. Completamente dementada naquele instante, banhada em suores rescaldados, Severina aperta o laço da toalha com toda a fereza das forças espumantes de ódio e de animalidade. E Esmeralda estorcia sufocada, tentando libertar-se, enquanto a cada instante mais alucinada, a esposa de Barbedo multiplicava o desesperado vigor de que seria capaz sua compleição robusta e nervosa. Porém, repentinamente, Ana exclama: depressa! Papai desce com o Juvencio. A infame assassina larga então bruscamente a sua vítima, que cai redondamente no chão, estrebuchando em ânsias dolorosas, os olhos fora das órbitas, o pescoço entumecido, a língua à mostra, o rosto lindo transfigurado em máscara de dor e horror supremos, os dedos crispados na tentativa de se furtar à ignominiosa morte. Severina ganha a alcova, gira a porta, penetra o corredor deserto, aligera qual duende obsessor, ganha o alpendre de sua sala de estar. Em alguns segundos apenas está novamente sentada em sua cadeira de balanço. Por sua vez, Ana Maria fecha ambas as portas da alcova, habituada que está desde muito ao mesmo serviço, deixando as chaves pelo lado de dentro, e por passagens sutis chega ao varandim a tempo de ser vista pelo comendador destanastrando os cabelos de sua mãe, como fazia todas as manhãs. Sobre o divã, febril e atordoado, Antônio Miguel, sem ser notado pelas duas assassinas, desmaiara de horror.